E o texto que eu quero compartilhar com você é um texto que praticamente todos nós conhecemos. Está lá em Gênesis, capítulo 3. Um texto bem curto, se puder abrir a sua Bíblia comigo. Gênesis 3, verso 7. Deus possa falar conosco. Gênesis 3, verso 7, diz o texto: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram, fizeram, diz algumas versões, folhas de figueira, e fizeram para si aventais, diz a minha versão. Algumas versões de cintas. Texto de Gênesis 3, capítulo 3, verso 7. Um texto que a gente já conhece, é um texto que fala do episódio da queda. E esse texto todos nós já conhecemos, praticamente, você já teve contato com esse texto. É um texto que fala que após a desobediência de Eva, que influencia Adão, e aí a desobediência se torna uma desobediência comunitária, os olhos de ambos são abertos, e aí, numa tentativa de ocultar essa desobediência, eles fazem para si folhas de figueira e tentam tampar a sua vergonha. Essa é uma tentativa rápida e momentaneamente de esconder uma situação em que eles erraram, que eles falharam. A gente conhece a história. Deus, ele cria o homem e coloca dentro de um jardim, onde ele pode desfrutar de todo esse jardim, das delícias que Deus criou. Ele tem completa liberdade, e todos os dias Deus ia ter com Adão para ter relação com ele, para ter relacionamento, para falar com ele. Deus ia sentar à mesa com Adão. E aí cria-se então a mulher, e Deus dá uma ordem, uma única ordem para Adão: não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, você vai morrer. E aí a gente conhece a história. A serpente convence Eva, distorcendo praticamente a fala de Deus. Eva come do fruto e influencia Adão. E aí cai nesse texto que nós acabamos de ler. O fato é que eu sempre tento trazer o texto bíblico para a nossa realidade, e a gente passa pelo mesmo processo. Todas as vezes que a gente quer distorcer o que Deus falou, para validar um comportamento errado nosso, a gente erra, desobedece, e momentaneamente a gente tenta esconder esse erro, o que torna a nossa sociedade hoje uma sociedade vitimista, uma sociedade que hoje ela se isenta de qualquer responsabilidade. Então hoje é comum nós ouvirmos as pessoas darem desculpas para os seus desejos, para dar vazão aos seus desejos e seus prazeres. Eu falei semana passada que o nosso desafio, a grande obra de Deus para todo cristão, é crer em Jesus e desenvolver uma relação com esse Cristo. Essa é a grande obra, é de nós passarmos tempo com Ele, buscar conhecer esse Cristo. E crer no Cristo não é um ato único, não é uma vez que nós levantamos a nossa mão, dizemos para Deus nos salvar, para Deus nos alcançar, entregamos a nossa vida para Ele, pronto, eu passei a crer. Não é isso. O grande desafio nosso é diariamente buscar conhecê-lo, e à medida que nós vamos conhecendo Ele nessa relação, a nossa crença,
a nossa fé nele vai se aprofundando, vai criando raiz, vai ganhando substância, a nossa fé vai ganhando constância, estatura, e a nossa vida então, a partir desse conhecimento e desse aprofundamento da fé, que a gente vai tendo diariamente com essa relação com Deus, ela vai se amoldando ao Evangelho, vai se transformando diante do Evangelho, ou nas palavras de Paulo aos Efésios, vai se aperfeiçoando até que a gente chegue à imagem do varão perfeito, Cristo Jesus. Então, o que esse texto de Gênesis tem a ver com a nossa realidade? Muita coisa. Porque se a gente pensar em Adão e Eva, a primeira coisa que a gente vê, Eva não peca sozinha. Então tudo que a gente faz e fala, tem o poder de influenciar outras pessoas, ainda que nós não podemos designar a responsabilidade dos nossos erros a outros. Eu não posso vir aqui e dizer, olha, eu errei, eu falei coisa, mas por quê? Sabe por quê? Por causa disso. Não. Se eu errei, se eu pequei, se eu falhei, se eu desobedeci a Deus, eu tenho que ser homem o suficiente e ter culhão para bater no peito e falar, eu errei, eu falhei, eu falei coisa que não devia falar, eu agi de maneira que eu não deveria agir. Mas sim, nós estamos numa comunidade, como Adão e Eva estavam, e sim, tudo que nós falamos pode influenciar outras pessoas. Uma outra coisa que a gente vê aqui nesse texto de Gênesis, é que Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus diário. Então eles passavam todos os dias conhecendo a Deus, falando com Deus, sentando à mesa com Deus. Olha só que privilégio. Existia uma intimidade tão próxima que nenhum de nós talvez vá desenvolver, porque eles ouviam a voz de Deus. Eu não sei se eles conseguiam enxergar, porque a Bíblia não escreve isso, mas eles ouviam da própria boca de Deus conversa. Ora, e se Adão e Eva, que eram tão próximos, de uma intimidade única, que talvez nenhum de nós vai alcançar nessa vida, conseguiram desobedecer, o que faz a gente pensar que nós não podemos desobedecer também? Distorcer o que Deus fala. E o que faz a gente pensar que a gente não pode criar folhas de figueira para tampar a nossa nudez? Porque se Adão e Eva, que eram tão próximos e tinham uma relação tão profunda com Deus, fizeram isso, quem dirá nós? Então, o problema é que, em muitos momentos, a gente tem esse tipo de comportamento, de errar, de falhar, de desobedecer a Deus, e criar essas folhas de figueiras, para tampar a nossa nudez, sem ao menos percebermos que a gente está fazendo isso. Porque a religiosidade nos ensinou a fazer isso. A religiosidade nos ensinou essa estratégia, que é uma estratégia sem sucesso, de alcançar paz diante de uma desobediência a Deus, escondendo a nossa nudez com algo que é provisório. Então, todas as vezes que eu tento justificar os meus absurdos, os meus pecados, as minhas falhas, com folhas de figueira, eu estou agindo como um religioso, tentando me esconder, e tentando apaziguar a minha consciência, que está errada diante de Deus, com algo que é provisório. E isso é uma maldição, irmãos, porque isso nos impede de nos tornarmos semelhantes ao Cristo.
Em que outro texto da Bíblia você lembra de folhas de figueira? Alguém lembra? No Novo Testamento? Jesus está caminhando com os discípulos e lá em Marcos capítulo 11, fala que ele tem fome e ele olha para uma figueira. Aí ele olha para essa figueira e vê que não tem nenhum fruto. E ele amaldiçoa essa figueira. Ele fala: nunca mais nasça fruto de você. E em alguns outros livros, não Marcos, mas não sei se não me lembro agora, mas alguns outros livros falam que imediatamente, instantaneamente, essa figueira seca. Por quê? Porque Jesus foi tentar procurar fruto nessa figueira e não achou. Porque a figueira representa a religiosidade, uma espiritualidade que não está casada com uma vida que expressa os frutos do reino. Essa figueira, ela representa uma religião oca, um sepulcro caiado, nas palavras de Jesus. Jesus olhou para essa figueira, ele queria frutos, ele queria saciar a fome que ele sentia, e no entanto encontrou só o quê? Folhas. Aí qual outro texto que você lembra que fala de frutos? Gálatas capítulo 5, onde Paulo vai descrever os frutos da carne e os frutos do Espírito. João capítulo 15, Jesus vai dizer que ele é a árvore, que ele é o ramo, e quem está conectado nele é o galho, olha só. E os galhos que estão conectados nele produzem frutos. Então, a verdadeira espiritualidade, ela não está na raiz, ou poderia até estar, mas a raiz tem que ser Cristo, mas nós somos galhos que estamos conectados à raiz para produzir bons frutos. Então o mundo e as pessoas têm que olhar para nós, e Jesus tem que olhar para nós e encontrar fruto. Fruto. Porque se ele não encontra fruto, nós somos apenas uma figueira escondendo as nossas mazelas com algo que é provisório. A verdadeira espiritualidade tem fruto. E eu não estou falando aqui de uma espiritualidade que é livre de erro, que é livre de queda, que é livre de pecado, que é livre de absurdo. Eu estou falando de uma espiritualidade de alguém que está na caminhada, conhecendo a Jesus, conhecendo a Deus, mas as suas folhas de figueira, as suas justificativas, já não são mais artifícios para absorver da culpa. Porque quando cai, quando erra, quando fraqueja, quando peca, quando desobedece a Deus, encontra fruto de arrependimento. Então eu estou falando de gente que está caminhando com Cristo, que está caminhando com Deus, mas não está usando as folhas de figueira para amenizar a gravidade da sua conduta. Estou falando de gente que está caminhando, que erra, que fraqueja, mas que produz fruto. Frutos de Gálatas, frutos de João capítulo 15. Então a pregação de João, o Batista, era justamente essa, uma pregação firme, uma pregação dura. E lá em Mateus capítulo 3, ele olha para os religiosos e fala: deem fruto de arrependimento, deem fruto de arrependimento. Por quê? Porque João ali é um precursor de Cristo, é uma voz profética no meio do deserto, que está preparando o caminho do Senhor, diz a Bíblia, e ele está combatendo justamente essa espiritualidade de figueira, que parece, mas não é.
essa espiritualidade de esconder. Então, quando eu olho para esse texto aqui de Gênesis capítulo 3, e aí habitualmente, é bem provável que Deus foi no mesmo horário, no mesmo bate-horário, lá conversar com Adão. E aí Adão está escondido com as folhas de figueira. E aí ele ouve a voz do Senhor e o Senhor está procurando ele. E aí a esperança de Deus, talvez, eu estou aqui elucubrando, né? Eu estou viajando aqui um pouquinho na maionese, mas talvez a esperança de Deus era encontrar Adão com fruto, mesmo diante do erro. Qual era o fruto que Adão precisava manifestar? Arrependimento. Arrependimento. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 2. Tiago 2, leia comigo o verso 17, que é um texto também bem conhecido. O que diz o texto aí? Assim também a fé, se não tiver o que, irmãos? Obras, por si só está morta. Qual que é o contexto que Tiago está falando aqui? Tiago está destacando justamente os motivos perversos dos seus ouvintes. O verso 1, ele diz o seguinte, ó, irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago aqui, o pastor treteiro, né, pastor Tiago treteiro, ele fala, olha, para de fazer divisão, não fica fazendo diferença. Aí o verso 3 ele fala, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes, tu assenta-se aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé ou assenta-se abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos. Então, os ouvintes de Tiago faziam diferença de classe social dentro da igreja. E aí Tiago vai tratar, olha, o que vocês estão fazendo, cara? Não faz isso. Porque a fé sem obras é morta. É nesse contexto que Tiago vai dizer. É nesse contexto, uma fé sem fruto. Uma fé que não tem fruto é morta. E aí eu creio que quando Jesus está diante da figueira, porque Jesus também estava lá no Éden, eu imagino ele se lembrando dessa cena fatídica com Adão. E assim como o pai, ele olha para a figueira e não vê nenhum fruto. Assim como o pai olha para Adão e não vê, ele olha para essa figueira e não vê nenhum fruto. O que ele desejava, ele tinha fome de arrependimento. Aí Deus aparece no Éden com fome de arrependimento, porque o arrependimento é que liga a nossa relação com Deus, é Ele que desobstrui o fluir das águas de Deus dentro do nosso interior, é o arrependimento, desobstrui essa relação profunda e íntima que foi colocada por uma desobediência, e aí Deus está desejando restaurar essa relação, mas para isso precisa ter um fruto, de uma confissão e de um arrependimento. E o que ele encontra? Ele encontra Adão adornado com folha de figueira, sem fruto. Adão e Eva são aquela figueira que Jesus encontra no meio do deserto. E da mesma forma como Jesus amaldiçoou essa figueira, Adão e Eva também são amaldiçoados com a separação
da presença, da glória, da relação com Deus. Irmãos, como a Escritura é um espelho para nós, nós somos desse mesmo jeito. E aí a gente fica pensando, por que a gente não percebe Deus, a gente não ouve Deus? É porque muitas vezes, ao invés da gente confessar os nossos pecados e a nossa incapacidade de satisfazer a fome de Deus, a vontade divina, a gente se adorna com folhas de figueira, para esconder as nossas vergonhas e fracassos. E Jesus, ele rechaça esse comportamento. Jesus, ele é firme em relação a esse comportamento. Ele vai dizer isso para os fariseus lá em Mateus 23. Lê Mateus 23, do verso 1 ao 23. A gente não tem tempo aqui para ler todo ele, mas depois você medita em casa sobre esse texto. Gente que fez da religião somente uma máscara para esconder as suas vergonhas e os seus absurdos. E isso é tão sério, irmãos, isso é tão sério, que Tiago, nesse texto aqui, no capítulo 2, ele chega a chamar a fé sem frutos de uma fé demoníaca. O verso 19, ele fala: você diz crer que há um único Deus. Muito bem, legal, mas olha, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então assim, fé e temor, até demônio tem. O que demônio não tem é fruto. Então quando alguém vem para mim, eu falo em nome com temor, tá, então deixa eu ver o fruto. Porque falar, como diz o velho ditado, o Levi, ele tem costume de falar, segundo Dostoiévski, o filósofo, né? Aí eu já sou mais pé no chão, né? Segundo o papagaio, o ditado popular, até papagaio fala. Segundo o filósofo Louro José. Ô Levi, fica bravo comigo não, viu? Eu te amo. Então, irmãos, Tiago chega a dizer que uma fé sem fruto é uma fé até demoníaca, porque até demônio crê, até demônio teme diante de Deus, até demônio tem temor. E aí Tiago, ele fala isso justamente para chocar os seus leitores. Uma fé que não toca somente o intelecto, os sentimentos, essa fé ela precisa tocar a nossa vida. Então demônios creem na divindade de Cristo, está registrado em Marcos capítulo 3, demônios creem na existência de um lugar de castigo, está registrado em Lucas 8, 31, demônios creem que Cristo é um juiz, está registrado em Marcos capítulo 5, tudo teologia que a gente crê, a gente crê na divindade de Cristo, nós cremos num lugar de castigo, nós cremos que Cristo será um juiz, mas isso até demônio crê, até o inferno acredita nisso, até o inferno tem essa teologia, mas o que o inferno não tem é fruto, porque fruto só flui de quem está em constante arrependimento e busca de conhecer o seu Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, se vocês andarem no Espírito, não é essa a frase? Vocês viverão também pelo Espírito. E lá em João 15, Jesus fala, vocês não podem dar fruto de si mesmo. Então fruto é uma consequência de quem vive no Espírito, de quem está andando no Espírito. Crer e tremer não são reflexos da salvação, porque senão demônios seriam salvos. Reflexos da salvação são frutos. E arrependimento é fruto da cruz. O fruto principal que Deus deseja encontrar em nós é esse arrependimento. A falta de frutos na figueira amaldiçoada por Jesus é o reflexo da falta de arrependimento em Eva e Adão, que preferiram culpar a serpente, Eva, e Adão culpar a esposa, igual eu faço em casa. É sempre assim, é culpa da mulher.
Ao ser confrontado, foi o que Adão fez. Então é mal de todo marido, viu, esposas? Fica em paz, fica tranquila. Só que o que Deus deseja encontrar em nós é arrependimento, é bater no peito e dizer: eu errei. E essa falta de fruto em nós e através de nós é justamente a mesma lógica. Quando nós nos vestimos de figueira, nós deixamos de dar o fruto de arrependimento. E a consequência disso é que a gente vai culpar os outros. Nós vamos culpar o governo, nós vamos culpar os impostos, nós vamos culpar o trabalho, nós vamos culpar os irmãos, vamos culpar o pastor. Aliás, vamos tirar até o pastor, porque é culpa dele. Falta de arrependimento, falta de olhar para si, falta de olhar e confessar a debilidade, o seu pecado, o seu absurdo. Qual foi a última vez que nós tiramos as nossas folhas de figueira diante de Deus e da comunidade para confessar? Faça essa reflexão. Porque Tiago aqui na sua carta, lá no último capítulo, no capítulo 5, verso 16, ele vai dizer: confessai os vossos pecados a quem? Uns aos outros. Então qual foi a última vez? Você chegou no irmão e falou: irmão, ó, me perdoa, pequei, errei, falei, fiz o que fiz, não deveria. Porque quando a gente faz isso, uma outra veste é colocada sobre nós. E sabe qual que é essa veste? É o sangue do Cordeiro. Porque aí você se arrependeu. E aí você não está tentando se justificar. E aí quando você não tenta se justificar, a justiça de Cristo recai sobre você. É o que acontece de forma profética em Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 21, fala que Deus, Ele provê peles de cordeiro para vestir Adão e Eva. Então tira as folhas de figueira, ou seja, tira as suas justificativas, tira a sua tentativa provisória de amenizar a sua consciência de culpa diante de Deus, e deixa eu colocar a minha justiça em você. E todos os teólogos concordam que, o texto não fala, mas todos os teólogos concordam que essas peles são peles de cordeiro, para simbolizar o sacrifício de Cristo na cruz. O cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então somente a confissão a Deus e uns aos outros podem remover as nossas folhas de figueira. João capítulo 1, pode abrir esse texto lá comigo também, gostaria de ler com os irmãos, finalzinho da Bíblia. João capítulo 1, verso 7. João 1, verso 7 diz o texto: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, o que acontece, irmãos? O que diz o texto aí? Mantemos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. As folhas de figueira só podem ser removidas na comunhão. E a comunhão só pode ser estabelecida e vivida quando há luz. Entende por que tem gente que não quer ter comunhão? Porque está nas trevas. Nós só recebemos o manto do Cordeiro, o sangue de Jesus, quando a gente mantém comunhão. Quando a gente anda na luz. É desse momento que a gente passa pela cruz. É quando a gente toma a nossa cruz, né? A proposta de Jesus é: tome a sua cruz, negue a si mesmo.
Então, quando a gente toma a nossa cruz, a gente mantém comunhão, e o sangue de Jesus remove as folhas de figueira que a gente tenta esconder as nossas debilidades, fraquezas e absurdos, para amenizar a nossa consciência, essa cruz consiste no nosso arrependimento. Em tomar a cruz é falar, me perdoa, pequei, é renunciar à minha religiosidade, renunciar à minha posição. Em outras palavras, nada de folha de figueira para a minha vida. Qualquer religioso pode dizer eu creio, e mesmo assim não ser salvo e transformado. Qualquer religioso, um muçulmano, um católico, um devoto de ídolos, um budista, até um evangélico. E mesmo assim, diante daquele dia, diante do juiz, não será salvo, não entrará no reino. Em quem nós cremos? É uma boa pergunta, mas no que cremos, talvez seja uma pergunta mais profunda e correta para nós. Porque a fé sem obras é morta, é demoníaca. Nós precisamos de uma fé salvadora, e a fé salvadora envolve todos, envolve todo ser humano, intelecto, emoções, volições. Não é uma fé que atinge só a mente, ela desce para o coração, mas não permanece só no coração, ela se manifesta na volição, gera em nós frutos. A mente compreende a verdade, o coração deseja essa verdade, e a volição age de acordo com essa verdade. Escolhas. O arrependimento precisa ser profundo, irmãos. Então eu estou aqui para chamar-nos, todos nós, ao arrependimento. Todos. Vamos orar. Vamos parar de fazer distinção, acepção. Somos igreja. Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez, porque ela casa bem com a teologia. A Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém. Os irmãos lembram desse verso? Porque a gente pede e só pede mal para gastar em nossos desejos. Você lembra desse verso? Bom. E aí uma vez eu ouvi uma frase assim: Deus sempre envia o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Os irmãos oraram por nós. Aí Deus envia, Valéria, o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Estava esperando um pastor bombado igual o Levi, veio um gordinho e ferrou. Estava esperando um pastor amoroso, veio um treteiro, ixi, aí piorou. A fé salvadora, ela não é um momento de emocionalismo, mas é uma vida de obediência. E a gente tem, na própria carta de Tiago, exemplos de Abraão e de Raabe, dizendo que Abraão foi justificado pela fé e Raabe também. Por quê? Porque viveram uma vida de obediência. Como que a gente pode avaliar o que Deus declarou e imputou a justificação na vida dessas duas pessoas? Porque a vida delas foram transformadas. Como que a gente olha para Abraão e vê a justiça de Deus na vida de Abraão? A gente vê um homem completamente envolto em idolatria, no capítulo em Gênesis, mas quando Deus fala para ele, sai da tua terra e vai, ele obedece. Quando Deus fala para ele, me dá o seu filho, seu único filho, a gente não sabe, eu já preguei isso aqui uma vez, né, sobre esse texto, a gente não sabe o que se passa na cabeça de Abraão, mas ele vai lá e obedece. Então a fé, ela é prática.
Há um texto também para a gente encerrar, do pastor Tito, Tito capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos, olha só, por seus frutos, o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Teologicamente, nós estamos vivendo, aliás, tecnologicamente, nós estamos vivendo um fenômeno, coloquei aqui para lembrar disso, chamado metaverso. Você já ouviu esse termo? Se você abrir seu aplicativo do Facebook, está escrito Meta agora. WhatsApp, From Meta. É um fenômeno chamado metaverso. É uma tentativa de viver realidades paralelas. Esse fenômeno. Não é novo, na verdade já é bem antigo até. O Facebook ele mudou o seu nome e anunciou que até 5 anos eles vão trabalhar para que toda a sua rede faça com que essa experiência do metaverso vire uma experiência profunda para cada usuário. Os mais jovens aí com certeza vai ter familiaridade com isso. Não sei se você lembra do The Sims, aquele jogo. Mais ou menos aquilo lá. Você cria uma cidade. Aí tem um outro jogo aí também, que é o Second Life. Você cria um personagem, começa a se relacionar com pessoas. Chama metaverso. É tentar criar realidades paralelas daquilo que você está vivendo. E como a minha visão, eu sempre olho para as coisas a partir da perspectiva cristã, não tem como eu fugir disso. O meu pano de fundo, eu olho para todas as coisas, eu tento encontrar uma perspectiva cristã para as coisas, fica fácil saber o que eu penso sobre isso. Ainda mais com a palavra de hoje. Esse metaverso nada mais é uma tentativa de fugir de uma realidade sólida para um prazer e uma realidade de um mundo ideal que a gente quer criar. Só isso. Só isso. A gente cria um universo paralelo para divinizar essa realidade paralela, esse universo. Para tentar fugir da responsabilidade, do sofrimento que a vida traz, das relações turbulentas em que a gente vive, das fadigas do trabalho. Então a gente diviniza um mundo ideal, uma realidade paralela ideal, para a gente tentar fugir um pouco da vida. E é claro, mediado pelo Deus Zuckerberg, né? Que aí ele define o que é verdade e o que é fake news, ele que define lá. Isso nada mais é do que tentar tampar a nossa realidade com as folhas de figueira. São as folhas de figueira, são exatamente isso. Tentar disfarçar as nossas realidades, fugir das nossas responsabilidades, evitar os sofrimentos que a vida nos traz, evitar as turbulências de relacionamentos que a gente enfrenta em todas as esferas da vida. Metaverso é nada mais isso, uma folha de figueira para amenizar a nossa consciência culpada. As folhas dentro da comunidade, elas evitam o amadurecimento da comunidade. Em muitos lugares, a igreja ela deveria ser um lugar de se libertar das folhas, mas na verdade ela tem se transformado na horta delas. Porque se a gente não tem liberdade, se eu não tenho liberdade para chegar no Paulão e falar: meu irmão, você está errado, você precisa se arrepender. E se ele também não tem liberdade de chegar em mim e falar: pastor, você falou uma coisa lá que não concordo. Vamos discutir, vamos conversar? Vamos. Se não há essa liberdade, a gente só está criando folhas de figueira para tentar tampar, disfarçar os nossos absurdos. Então a igreja tornou-se um metaverso paralelo da realidade da Escritura. Em todas as pessoas que são maduras o suficiente, elas têm a capacidade de ouvir sobre as suas falhas.
todas. Não é à toa que muitas empresas hoje têm mudado o seu estilo de liderança. Uma liderança mais orgânica, uma liderança pensando mais na realidade do funcionário. Algumas elas vão para o extremo, né? Porque aí faz da insatisfação do funcionário uma ditadura. Mas outras têm conseguido encontrar o equilíbrio, porque muitas vezes era uma liderança imposta. Hoje não. Tem abertura para falar, tem abertura para expor, para discordar, para dar ideias. Então, irmãos, ao invés de nós muitas vezes enfrentarmos a dor da exposição sem vitimismo, confessar, mesmo que isso gere um julgamento, e corrermos o risco de nós enfrentarmos esse ônus da mancha da nossa imagem, mas o bônus do amadurecimento da comunidade, a gente acaba criando um metaverso espiritual, um metaverso igreja. Então assim, corra o risco de se abrir, de confessar, de remover as folhas de figueira, porque mesmo que te julguem, mesmo que te rechacem, você está dando a oportunidade da igreja amadurecer. Nós temos uma confissão muitas vezes superficial, a gente confessa de forma superficial, só que essa confissão superficial, como foi feita com Adão e Eva, leva-nos a nos vestir com as folhas de figueira novamente, ao invés de nos vestirmos com os frutos do Espírito. Fé não é dizer que eu creio, fé é pôr o pé na água, significa risco, significa que eu vou agir, eu vou obedecer, independente do resultado. Eu preguei sobre Esther aqui, sobre as duas festas, uma mulher de fé, independente do resultado. Eu vou entrar na presença do rei, se eu morrer, eu morri. Pedro, se eu afundar, eu afundei, mas eu vou andar na luz, eu vou andar sobre as águas, eu vou sair do superficial, da infantilidade, porque eu quero me tornar alguém como Cristo. Que a gente, irmãos, possa encontrar forças e coragem para isso. Amém? Não fui muito firme não, né, Valênio? Mais ou menos, né? Olha, eu juro para você que eu oro toda semana que eu vou pregar, falar, Deus, me dá uma palavra amorosa, me dá, Senhor, por favor. Mas às vezes não é esse o chamado de Deus para mim. E eu aceito, como diz um texto em Isaías, eu não me recuso a ser pastor, por causa do que as pessoas vão pensar, gostar ou não. Não gostou? Entra na fila, tem bastante. Tem bastante gente que nos denigre. E eu não tenho nenhuma preocupação com reputação. Já perdi, está na cruz. Amém? Com todo amor e carinho, vamos orar.